versículo mais conhecido no mundo. João 3,16. Você já decorou João 3,16? Tem que decorar, mas isso aí tem que ficar no seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Olha isso. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, esse texto, ele é um fundamento de fé para todo cristão. Entenda isso. A Páscoa, juntamente com o Natal, elas são datas muito importantes do cristianismo. Porque uma celebra o nascimento, que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar o mundo. A Páscoa, ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E entenda uma coisa, lembrando que aquilo que o inferno, ele não consegue tirar, ele tenta adulterar o nosso meio. É por isso que nós estamos vendo uma doutrinação pesada de presentes de Papai Noel no Natal, e estamos vendo uma doutrinação pesada na Páscoa, aonde é chocolate e coelho. E é por isso que nós, como cristãos, nós temos que ter um testemunho, um fundamento claro de entender, principalmente nessas datas, e proclamar ao mundo quem é Jesus e por que ele veio. É de suma importância que os pais, nesses períodos de festas, intensifiquem sobre os seus filhos o que é verdadeiramente Páscoa, e quando é o Natal, o que é verdadeiramente o Natal. Quando nós nos sentamos à mesa com nossos filhos, quando nós nos sentamos com as nossas famílias nesses dias, nós temos que trazer para eles a clareza, a memória, a repetição do que é a morte de Jesus. Você lembrou hoje, você lembrou na sexta-feira, no meio da sua família, no meio de quem estava com você, o que era a morte e a ressurreição de Jesus. Porque essas festas, elas são um
memorial. O que é um memorial? Eu lembro do que Jesus fez. O contexto aqui, ele nos ensina que Deus Pai, Ele dá o seu bem mais precioso sobre nossas vidas, Jesus, o seu único Filho. Ele deu a vida do seu único Filho para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós tenhamos a oportunidade do perdão, da cura do Senhor. A primeira vinda de Jesus é a vinda para salvar o mundo, não para condenar o mundo, porque Salmos, se eu não me engano, 84:14 vai dizer que as bases do trono de Deus são justiça e juízo, à frente dele misericórdia e verdade, ou graça e verdade. Então, antes de Jesus vir com justiça e com juízo sobre a terra, ele traz o que? Misericórdia e graça, traz graça e verdade de Deus sobre nossas vidas. Por isso que a primeira vinda de Jesus é uma vinda para a graça, para a misericórdia, para a salvação, não para a condenação. Mas a segunda vinda de Jesus será uma vida de justiça diante de todos aqueles que creem no seu nome e entregaram a sua vida a Jesus. Mas será uma vida de juízo diante de todos aqueles que não creram nele. Por isso que a Bíblia vai falar sobre o grande e terrível dia do Senhor. Grande para quem? Para quem crê, para quem espera. Eu sempre paro e digo assim, nesse dia, se até lá não morrer e eu ver o céu se rasgar, eu vou dizer, uau, ele está vindo. Eu quero estar com ele porque eu anseio por esse dia. O cristão verdadeiro, ele anseia por esse dia, ele tem uma expectativa sobre esse dia, e eu anseio sobre esse dia. Esse dia, ele não será terrível para mim, porque é um dia que eu espero, que eu anseio, porque eu vou me encontrar com Jesus nos ares, depois da tribulação. Agora deu bagunça. Mas isso é uma outra história. Glória a Deus. Jesus é tremendo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvação do que Deus nos salvou, da condenação eterna ao inferno por causa dos nossos pecados. Tem gente que fala assim, esse homem é tão bom, só falta Jesus na vida dele, falta tudo. Porque as nossas boas ações, elas não compram a nossa salvação. Vamos para o prumo? Como todo mundo precisa de Jesus? Quem já mentiu uma vez na sua vida? Quem já desonrou pai e mãe? Quem talvez já adulterou? Quem já cobiçou a mulher ou o homem de alguém? Quem já levantou falso testemunho? Quem já irou e se pecou? E pecou com isso? Todos que estão aqui estão na mesma regra. Todos pecaram. A Bíblia não diz uma parte pecou, ela diz todos pecaram. Isso mostra o quanto nós precisamos de Jesus, da salvação de Jesus, o quanto nós carecemos
e a humanidade carece de ser salva. É por isso que quando nós entendemos a salvação, nós saímos gritando para o mundo sobre salvação. Somente uma pessoa que é convicta da sua salvação e ela entende a profundidade da onde Jesus tirou ela, ele grita para o mundo que o mundo precisa ser salvo. A sua vida, ela testemunha a salvação. O seu estilo de vida, o passar diante das pessoas aponta a Cristo. Essa tem que ser a vida de um cristão verdadeiramente salvo. Entenda uma coisa: quem entende da onde Jesus nos salvou, ele nunca mais quer voltar para aquele lugar de pecado. Glória a Deus. Eu não vejo a minha vida voltando quem eu era antes. Eu só vejo a minha vida indo ao encontro de Cristo. Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo vida fora de Jesus. Eu não vejo vida fora do chamado de Jesus. Eu não vejo vida estando fora daquilo que Deus me criou para ser e fazer nessa terra. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu não consigo mais ver a minha vida fora desse lugar. Não interessa se os outros vão me ofender, se vão me trair, se vão falar mal de mim. Não interessa se eu sou pastor, se eu vou ter problema, se eu vou ter perseguição, se eu vou ter... Não interessa. Nada pode me separar do amor de Deus. Glória a Deus. Nada. Entenda isso. Uma pessoa convicta do que ela foi salva, amados, você não vê mais a sua vida longe desse lugar de cura e salvação. É verdade. A tua vida se enche de temor a Deus, porque quando você lida diante do pecado, a tua carne pode tremer diante do pecado, mas o teu amor a Deus e o teu amor em não ofender a Deus te faz correr para longe do pecado. E quando você peca, você não consegue ter paz no seu coração e na sua mente. Você quer se alinhar com Deus rapidamente de novo. Porque o pecado na vida de um cristão, ele não é uma justificativa para o seu comportamento. Ele muitas vezes é um deslize, uma pedra de tropeço. Ele não é uma cultura. Entenda isso. O que significa a Páscoa? A Páscoa cristã, ela surgiu a partir de uma celebração que aconteceu entre os judeus, chamada Peshá, passagem em hebraico. Ela relembra a libertação do povo hebreu da escravidão. A Páscoa, nos dias atuais, ela nos lembra que Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos levou para um lugar de libertação, de relacionamento com Deus, de cuidado com Deus, de providência de Deus, de milagres de Deus, e a partir daí ser o povo de Deus na terra. A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito por volta de 1300 a.C. e é celebrada de acordo com o calendário judeu. A Páscoa para o cristão traz um memorial da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o quanto ele padeceu e sofreu para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de salvação, de libertação, de transformação, de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja de Jesus e a oportunidade de eternidade. Eternidade. Porque entenda uma coisa: por que Jesus nos salvou?
João 13,18 vai dizer: quem nele crê não está condenado, a condenação foi retirada. Mas quem nele não crê, já está, já havia uma condenação, já havia uma condenação. Nós, sem Jesus, sem o entendimento da cruz do Calvário, já estamos condenados. E essa condenação, ela é eterna, assim como a salvação nos leva para a eternidade com Ele. Todas as vezes que talvez você tiver uma crise e pensar em desistir, se pergunte: aonde eu quero passar minha eternidade? Ou para onde eu estou apontando os meus filhos de passar a eternidade? Para onde? As pessoas brincam e dizem: não existe inferno. O inferno é aqui na terra. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor fala em João que quem está em mim, Jesus está falando, quem está em mim já está na vida eterna. Mas quem já está condenado, já começa a viver o inferno na terra também. Porque ele não tem paz. Ele pode ter tudo. Ele pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter um monte de coisa, mas o que? Não tem paz. Não tem paz. Porque a paz com Deus, a paz que excede o entendimento humano, só Jesus dá para nós. Só Jesus pode nos dar essa paz. E essa paz, ela está no coração de uma pessoa que é verdadeiramente salva, a qual o Espírito de Deus habita sobre ela. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você peca, você sente paz? Sim ou não? Não. Você só vai sentir paz quando você peca, quando a sua mente estiver cauterizada para o pecado. Aí você não sente mais nada. Entenda isso. A sua ressurreição nos traz um encorajamento, uma confiança que assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós também em Cristo Jesus venceremos a morte. Entenda isso, através da ressurreição no glorioso dia do retorno de Jesus. Eu sempre digo aqui e repito: a morte é um dos maiores medidores da vida da fé de um cristão. Quem tem medo, quem tem fobia, quem tem temor em relação à morte, ainda não entendeu a sua salvação. Amados, se eu morro hoje, eu tenho certeza que eu estou em paz com Deus. Então eu parto para a glória eterna. É fato. E falo isso de coração, não é frase de efeito, não é. Não, amados, eu não tenho medo. Agora, eu já lidei diante da morte sem ter certeza da minha salvação. Dá um pânico no teu coração. Hoje eu tenho paz com Deus. Entenda isso. E é essa paz que te faz vencer, de não ter medo da morte. Entenda isso. Para e analisa hoje quantas vezes o Senhor já te livrou da morte. Quantos livramentos, Senhor, para você cumprir o chamado de Deus,
simplicidade. Você já parou para analisar que talvez a sua vida já podia ter sido ceifada, mas o amor, a misericórdia, a graça de Deus te estendeu mais uma oportunidade? Eu entendo isso, amados. Apocalipse 26, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele num período de 1000 anos. Quem faz parte da primeira ressurreição? Os que morreram salvos em Cristo Jesus. Todos que morreram salvos, já morreram antes de Jesus vir, ok? Os que foram martirizados por amor de Jesus na tribulação. Muitas pessoas vão ser martirizadas por amor a Jesus na tribulação. Vão fazer parte dessa ressurreição. E os que estiverem vivos quando Jesus voltar, mas salvos, convictos da sua salvação, convictos que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, esses farão parte. Encontrarão com Jesus nos ares, serão levados aos ares em Cristo Jesus, aonde todo olho verá, toda língua confessará, e governarão com Jesus 1000 anos sobre a terra. Porque o reino de Deus, entenda uma coisa, o reino do Senhor, Ele vai dar o galardão para aqueles que são os seus santos, de acordo com a obra de cada um. Porque Deus é justo, Ele não fica devendo nada para ninguém. Galardão, entenda, a sua obra, ela não compra a salvação de Jesus Cristo. Mas aquilo que você fez dentro do chamado de Deus, isso sim, isso vai somando galardão. E isso pode diferenciar nós uns dos outros nesse dia. Entenda isso. Entenda uma coisa, foi numa Páscoa que Jesus virou a mesa dos cambistas. Foi na Páscoa que Ele expulsou os mercenários da fé e disse: não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. A Páscoa, ela nos leva num lugar de reflexão. Se nós não estamos fazendo o nosso relacionamento com Deus um lugar de comércio, um lugar de troca, nós temos que nos analisar se nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Ele nos criou para ser e fazer. Se nós estamos sendo uma casa de oração, uma casa de testemunho, uma casa que abre um lugar para que as pessoas sejam salvas, curadas, saradas, transformadas, para que elas vão o quê? Cumprir o seu chamado. A nossa vida de fé com o Senhor, ela não é uma vida de troca, de barganha. Ah, Deus, se tu fizer isso na minha vida, eu faço isso para ti. Não. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Só a oportunidade de salvação de Deus em nossas vidas já nos deveria deixar pianinho ali, ó, sem cobrar nada em troca.
Senhor, Ele é tão gracioso, tão magnífico, que Ele ainda nos proporciona viver coisas grandiosas, milagres, providências, experiências, desfrutar de coisas grandes, porque Ele quer que seus filhos testemunhem a grandeza do reino de Deus. Mas Ele não tem a obrigação de dar isso para nós. E nós não temos a obrigação de botar Ele na parede para que Ele dê algo em troca. Entenda isso. Foi na Páscoa que os discípulos lembraram: o zelo pela tua casa me consome. Lembre-se, uma vida com Deus, com o chamado de Deus, ela vai te consumir. É impossível viver uma vida profunda com Deus e não viver dentro dessa realidade. O zelo pela tua casa. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Senhor, aonde Ele quer habitar em nós e fazer de nós morada. O zelo pela santidade. O que é andar em santidade? É andar em separação do padrão pecado do mundo. É cada vez mais eu me santificar, me tornar mais parecido com Jesus e andar como Jesus andou. O zelo por esse amor. O zelo de ser um sacerdote segundo o coração de Deus, cumprindo o chamado do Senhor em santidade, em amor e temor a Deus. O zelo em cultuar a Deus lá na nossa casa, o zelo em cultuar a Deus coletivamente como igreja. Entenda isso. E é isso que muitas vezes o inferno, ele quer dividir a igreja, quer separar as pessoas do amor de Deus. É por isso que, infelizmente, eu sei que há muitos falsos pastores, falsos líderes, pessoas que deturparam a fé, mas eu vou te dizer uma coisa, amados: nenhum deles vai ficar impune diante de Deus. Deus é um Deus justo. Mas isso não é justificativa das pessoas ir para a internet, vomitar a sua alma em relação à igreja, em relação às coisas. Não é. Porque eu vou te dizer uma coisa: você só tem autoridade naquilo que você vence. Eu já tive má liderança, já tive pastor ruim mesmo, já tive gente ruim, sem vergonha, mas isso não me separou e não me tirou do que Deus tinha para a minha vida. Aliás, eu escolhi perdoar, eu escolhi liberar perdão, porque eu estava me liberando da pessoa e avançando para o que Deus tinha para a minha vida. Glória a Deus. E isso me deu autoridade no mundo espiritual, de ser um agente de cura sobre a vida das pessoas, de receber pessoas que não queriam mais saber de andar com a igreja de Jesus, ou estavam em barreira com o Senhor. Isso me deu autoridade de ter paciência no trabalhar com as pessoas, de encorajá-las a viver uma vida com Deus. Entenda, tudo aquilo que você vence através de Jesus vai te dar uma autoridade. E sabe o que é ter autoridade? Ter autoridade é você falar a respeito de um assunto e você venceu a barreira daquele assunto. Então, quando você fala, vem uma autoridade do Espírito que toca o coração das pessoas.
que entra lá dentro, porque o inferno, ele não respeita título. O inferno, ele respeita o nível de autoridade que nós temos em Deus, o nível de renúncia, o nível de entrega, o nível de perdão, o nível de zelo que nós temos pelas coisas do Senhor. Entenda isso. Então reflita nesse dia o zelo pela casa, o zelo pelo chamado do Senhor. Ele está te consumindo? Ele está te consumindo? Reflita nesse dia, você está fazendo valer a pena o sacrifício do Cordeiro? Amados, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, eles transbordam. Eu estava sábado no brechó. Daqui um pouco passa uma mulher assim na frente do brechó. Eu vi que ela passou e eu entrei assim um pouquinho para dentro. Estava um pouquinho para uma mulher que estava chorando assim. E ela olhou para mim e disse assim, ó, Deus me puxou aqui para dentro. Mas Deus me puxou aqui para dentro. E eu já tinha pregado para aquela mulher várias vezes. Naquela hora eu comecei a ministrar e dizer o que Deus estava chamando ela. Deus quer dar experiências tremendas para cada um de nós. Amém, Jesus. De ser agentes de cura, de salvação na vida das pessoas. Isso é possível toda semana, se nós quisermos viver nesse lugar. E isso partindo da sua casa, da sua vida. Comece a criar um relacionamento profundo, um altar com Deus a partir da tua casa. Que se demônios cercam tua casa, cercam teus parentes, cercam quem for, naquele momento é os demônios que vão ter que se retirar daquele lugar. Porque trevas não têm comunhão com. Aumente o nível de luz. Aumente. Comece a aumentar até que isso resplandeça lá no portão da tua casa, ao ponto das pessoas baterem palmas assim, ei, eu preciso sentar com você e conversar. Às vezes você vai pensar assim, mas eu nem sei o que eu vou dizer, mas só ouço o Espírito Santo. E se você não sabe o que dizer, primeiramente, comece a estudar a Bíblia desde agora. Segundo, fale do que Deus está fazendo na tua vida. Fale do que Deus te curou. Fale das suas feridas. Fale do que Ele está te curando. Fale do que Ele está fazendo. Não tenha medo de se expor. Diga, ó, eu era assim, mas Jesus fez assim na minha vida. Não tenha medo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas se converteram a Jesus Cristo através da sua vida no ano passado? Quantas? Quantas pessoas conseguiram ter um encontro com Jesus através da sua vida? Ah, pastor, eu não tive ninguém. Mas então esse ano de 2026, amados, Deus quer usar a tua vida para trazer muitas almas. Muitas almas para Jesus. Hoje eu discipulo muitas pessoas. E trabalho muito no discipulado. Mas eu não deixo de pregar a salvação para as pessoas. Não é porque Deus me usa como pastor, como discipulador, que isso me ausenta de pregar a salvação para as pessoas.
Entenda isso. Eu sempre estou continuamente pregando para as pessoas. Pregando para elas. Eu fui fazer uma viagem para Santa Catarina. Eu estava lá numa pousada, amados, aquela pousada, eu não estava aqui ministrando culto aqui, mas lá eu estava. Porque na pousada virou um culto. Porque é isso. Você bota um homem ou uma mulher de Deus num lugar, ele vai ministrar naquele lugar. Daqui um pouquinho eu estou desviado. Porque eu fui defraudado na igreja. Porque ele ia virar noivo de uma menina. E ele já estava orando para casar. A mãe da menina chegou lá e disse: não, você não vai mais casar. E queria que ela casasse com um homem mais velho, que tinha dinheiro. E aquilo defraudou ele, criou um ressentimento no coração dele. E ele nunca mais foi para a igreja. E eu, sem conhecer aquele homem, eu olhei assim: Deus está te chamando. E agora, já é para esse tempo, comecei a ministrar. Outro que estava do lado: eu estou desviado. Aí um outro menino da Bahia, fui lá e dei um discipulado para ele a respeito de um fundamento de fé, sobre oração em línguas. Aí um outro menino que estava, um outro rapaz lá que estava para fazer, ele queria ser policial civil. Eu sentei com ele e preguei o Evangelho. Não tem. Entenda, Deus quer usar a tua vida. Você veio aqui essa noite porque o Senhor está te fazendo lembrar de onde é que Ele te tirou. Volte a lembrar de onde é que Ele te tirou. Volte a fazer valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Volte a pregar para que mais almas se convertam a Cristo. Pare de se preocupar com tantas coisas que convêm a ti e comece a se preocupar com as coisas que são do Senhor. Eu vou usar um testemunho aqui para edificação. O ano passado eu abri na sexta-feira santa de manhã o brechó. E esse ano eu disse: não, Senhor, eu tenho uma demanda, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso. Estava no meio de um desafio e eu disse: não, eu não vou agora. Eu descanso em ti, Senhor. E eu vou tirar esse dia para estar com a minha família, para lembrar da tua morte, o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Quinta-feira de tarde, chegou uma pessoa e ofertou na minha vida. Ela ofertou no mínimo aquilo que eu venderia naquele dia. Meu Deus. Desse jeito. Eu precisava, as contas bate lá. Mas esse ano eu disse assim: Senhor, eu já vivi mais dependente de ti. E esse ano eu estou discipulando ainda mais a minha vida a voltar num lugar de ainda uma dependência mais profunda. Porque eu estou numa transição na minha vida. Eu já estava sinalizando que o nosso período no brechó está terminando, para cuidar inteiramente aquilo que ele me chamou. É uma transição, eu tenho que entender a transição. Porque a demanda está muito grande agora. Talvez essa semana eu acho que eu atendi no mínimo 5 ou 6 pessoas essa semana na minha casa. Por quê? Porque, entenda, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você tenha temor ao receber essa palavra. O Senhor está levantando uma onda de pessoas com um encontro de salvação, mas Ele quer levantar uma onda de pastores, de evangelistas, de mestres, de profetas, de apóstolos nesses dias, de pessoas comprometidas em cuidar de vidas, em cuidar de pessoas. O Senhor está te chamando hoje, amor. O Senhor está te chamando você a entregar toda a sua vida a Ele.
Senhor está te chamando a tua casa, a tua vida a se posicionar o mais rápido possível. Há um chamado intenso, Senhor. Há um chamado intenso. Mas para cumprir esse chamado, tem que ser pessoas que façam valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Pessoas que realmente vão querer viver no padrão da santidade, no padrão de renúncia, no padrão de entrega. Entenda isso, amados. Tenha zelo pela casa do Senhor. João 2, 23, 24. Estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, olha isso, creram em seu nome. Estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa de Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava neles, porque eu o conhecia. Muitos podem estar celebrando a Páscoa nos dias de hoje, mas Jesus, ele conhece o nosso coração, conhece o coração de cada um, conhece os que são de confiança. Então, que nesse dia você possa se colocar nesse lugar. Se você é confiável, para que Deus te envie. Se nesse dia, Salmos 25, 14 diz: os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele fará conhecer os segredos da sua aliança. Você é confiável para que Deus revele a grandeza dele sobre a tua vida, os segredos, aqueles que Ele revela, aqueles que o amam. Você é confiável para que Deus te envie, para que Ele, através da sua vida, da sua boca, possa manifestar as boas novas que vêm dos céus e da terra. Lembrando, a Páscoa nos traz uma verdadeira reflexão, que não existe viver uma vida com Deus sem sacrifício, renúncia e mortificação da carne. Toda renúncia que você gera na sua vida vai te gerar autoridade espiritual. Entenda isso. Tudo que você renuncia em amor a Jesus te dá autoridade para ministrar sobre os outros. Que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício do Senhor. Para que outros possam viver. Jesus nos ensinou que vale a pena morrer. Vou repetir. Para que outros possam viver. Jesus nos ensinou que vale a pena morrer. Quando Deus nos pede a vida, Ele já deu a vida do seu Filho sobre nós. Ele já deu uma vida em resgate às nossas vidas. Então, quando Ele pede a nossa vida, Ele está dizendo assim a Ele: antes que você diga assim, porque eu vou dar minha vida, eu já dei a vida do meu Filho. Tudo que Deus nos pede, Ele já nos deu antes. Talvez
Se você tem pessoas aqui, eu tenho feito uma oração sobre a vida do meu pai. E o Espírito Santo já me falou que até o leito Ele vai salvar. Amém, Jesus. E eu já vejo aberturas do Senhor para acontecer isso. Já vejo uma entrega, uma rendição. Mas essa tem sido a minha oração, Senhor, que toda a minha família seja salva em Cristo Jesus. Alguém tem que ser um remidor dentro da família. Entenda, todo remidor, todo primeiro salvo dentro de uma família, que ele entrega assim profundo, ele começa a organizar toda a família apontando para Cristo. E isso não é um caminho fácil, amados. Mas se você tem um comprometimento com o Senhor, você vai testemunhar a salvação e você vai lutar pela salvação das pessoas até o último respirar. Até o último respirar. Mas se até lá isso não aconteça, você tem que ser uma pessoa posicionada, você tem que ser um cristão salvo, você tem que ser alguém genuíno, alguém que onde olhe, a salvação esteja ali. Entenda isso. Entregue seus filhos como herança do Senhor. Faça uma oração, Senhor, os meus filhos são teus. São teus. Eu tive uma direção do Espírito agora. Pessoas, uma direção para filho, pessoas que não têm filhos no caminho da salvação. Eu gostaria que você viesse aqui à frente comigo e fizesse uma oração comigo aqui. Se seus filhos não estão no caminho do Senhor, viesse aqui comigo. Meu filho ainda não conheceu a salvação, vem aqui comigo hoje. Eu quero que você ore aqui comigo. Levante-se e ore. Forte que o Senhor vai manifestar aqui. Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu quero que vocês façam de coração, verdadeiramente. Repitam comigo: Senhor Jesus, os meus filhos são herança do Senhor. Vá onde eles estão, Senhor. Toca a eles, Senhor. Ministra o coração deles, Senhor. Traz eles, Senhor Jesus, para te conhecer, para eles nascerem de novo em ti, para que eles cumpram o chamado em ti, Senhor. Nós entregamos nossos filhos diante de ti agora, Senhor, nas tuas mãos, no teu governo, Senhor Jesus. Eu me coloco diante de ti e me posiciono hoje para ser um intercessor sobre eles, para ser um sacerdote, uma sacerdote que vai testemunhar Cristo na vida deles. Salva eles, Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nessa oração? Vocês entregaram, Senhor, eles pertencem a ti. O pai e a mãe são uma autoridade. Vocês estão entregando eles diante de ti. E ore, irmãos. Mas assim, se posicione para ser um testemunho. Em nome de Jesus, vocês vão ver os filhos de vocês aqui. Vamos orar, vamos clamar, mas vamos se posicionar para ser uma resposta de Deus. Amém? Deus vai dar oportunidade. Deus vai usar a vida de outras pessoas.
Vai. Mas Deus vai usar a vida de vocês com autoridade para sentar diante deles e ministrar o coração deles. Se preparem para essa autoridade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém?